Vereador professor João Paulo, o senhor pediu a palavra? Sim. Pois não. Eu quero aproveitar o ensejo e falar a respeito do projeto 8A. Eu vou primeiro explicar esse projeto. Eu vou fazer uma linha do tempo aqui e espero, no final, demonstrar para todo mundo que estiver nos acompanhando que esse projeto tem duas questões. Uma questão que é subjetiva e outra que é bem objetiva. As questões subjetivas, eu vou afirmar aqui, porque esse projeto não foi aprovado. Ainda bem que não foi aprovado. Era um projeto demagogo. Político-eleitoral. Era um projeto político-eleitoral. Demagogo. Um projeto eleitoreiro, rasteiro. Era isso. São as questões subjetivas. Questão objetiva. Quem é advogado deve saber. Ilegal e inconstitucional. O advogado deve saber. Talvez outro ofício não saiba. Um ofício de administrador, um ofício de professor, um ofício de mecânico, de pastor. Mas um advogado tem que saber que ele é ilegal e inconstitucional. Portanto, eu vou bater nessas duas questões que são objetivas. Daí não tem como fugir. Daí não é opinião, não. Daí é fato. E aí eu começo com o projeto. Vamos fazer uma linha do tempo. Esse projeto me entra na Câmara em 27 de fevereiro de 2019. Olha só o delírio que é esse projeto. Por isso que ele não foi aprovado. Ele começa lá no seu artigo 1º. Essa lei, que ainda é um projeto, estabelece desconto em água que chegar suja ou imprópria para o uso na residência do consumidor. Artigo 1º. Como que a gente determina se a água está imprópria? O projeto não fala em nenhum momento como que se determina que a água está imprópria, porque suja é uma coisa, imprópria é outra coisa, que podem até convergir, mas não necessariamente. Nenhum momento fala isso. Você pode estar recebendo uma água limpa, mas ela pode estar imprópria. Ou você pode estar recebendo uma água suja, turva, mas ela pode estar própria. Em nenhum momento os autores do projeto explicam isso. Já começa aí no artigo 1º a coisa completamente equivocada. Por isso que esse projeto foi andando, por causa dos interesses subjetivos. A questão da demagogia, do estelionato eleitoral, a questão de ser um projeto político eleitoreiro. Para estourar agora esse negócio, em ano de eleição. Tem intenção, vereadora. Tem intenção isso aí agora. E olha, eu quero acreditar que apesar das diferenças que nós temos aqui, e é próprio da democracia, que não tem vereador nenhum por trás. Porque se eu tiver prova que tem, eu denuncio. E não é só aqui não, viu, vereador? Denuncio aqui e nos órgãos competentes da justiça. É só eu ter um fato concreto. Eu, sinceramente, nem estou procurando. Eu nem estou procurando, porque eu quero acreditar que não tenha. Apesar das diferenças que a gente tem, que eu acho até bom que tem, né? Democracia cresce na diferença mesmo. Artigo 2º. O consumidor terá, se isso acontecer, água suja ou imprópria, direito a 15% de desconto. Gente, quem acreditar nisso, quem quiser continuar acreditando nisso, das duas uma, ou é muito ingênuo ou é muito mal intencionado. Não é possível que isso aconteça. É uma questão jurídica. Não pode. É inconstitucional e ilegal. Isso é objetivo. Artigo 3º. O recebimento da água suja ou imprópria, ele deverá ser comprovado e comunicado. Olha de novo o delírio. Como que o consumidor vai comprovar uma água imprópria? Como? A suja, de repente, ele até consegue comprovar, né? Apesar que há controvérsias quanto a uma filmagem. Mas, por exemplo, suja até eventualmente comprovaria. Imprópria. Teria que ter uma análise laboratorial. Será que o consumidor tem acesso a isso? Artigo 4º.
A comprovação do recebimento da água suja ou imprópria poderá ser feita com imagens, gravação de vídeo e depoimentos de testemunha. Gente, de novo, o delírio. Não tem como. Se a água está imprópria, não é uma gravação que vai dizer que ela está imprópria, não, gente. Os autores do projeto, infelizmente, eles acabaram fazendo um projeto que não tem viabilidade nem prática, muito menos jurídica. Uma Casa das Leis não pode aprovar um projeto que seja ilegal e inconstitucional. Pois bem, e aí o referido projeto, ele entra na pauta. O projeto ele entra na pauta e no dia 1º de abril foi o dia que esse projeto ia ser votado. No dia da votação do projeto, questões parecidas com essa, com mais ou menos ênfase, foram abordadas no plenário pelos vereadores. E um dos vereadores, não fosse ele, provavelmente seria algum outro, mas naquele momento, um dos vereadores, o vereador Luciano, ele pediu vistas do projeto. E pasmem, ata 1952, de 1º de abril de 2019. O pedido de vista do vereador foi aprovado por todos, inclusive pelos autores do projeto. Se o projeto é tão bom, por que eles vão votar a favor da vista? Por que eles não votaram contra, já que o projeto é bom? Já que está tudo certo? Provavelmente, porque daí entra na subjetividade. Provavelmente porque nem eles tinham certeza se o projeto era bom ou ruim. Então vamos pedir vistas, vamos votar a favor da vista. Pois bem, esse projeto, com a vista pronta, ele entra na pauta na reunião seguinte, 8 de abril. E aí ele vai perder de goleada, 8-4. Somente os 3 autores do projeto e mais um que de última hora mesmo, hein? Eu lembro tudinho que aconteceu no trâmite, inclusive o Galinho interrompendo a reunião a pedido desse vereador, que deu um toque para ele, ele interrompeu a reunião, o vereador foi lá, pediu um parecer, quando veio pediu outro, quando veio pediu outro, quando veio pediu mais um. Foi isso que aconteceu. Todo mundo aqui sabe. Foi isso que aconteceu. Pois bem, daí na hora da votação, o parecer de vista deixou claro para todo mundo as questões objetivas. Entre outros, o parecer está à disposição dos vereadores aí, no que diz respeito à Constituição do Estado de Minas Gerais, incumbe ao Estado os serviços públicos e preço de tarifa. Portanto, nós não temos legitimidade para tal. Incumbe ao Estado. Isso tudo no parecer, hein? Ninguém votou sem saber disso, porque o parecer foi lido integralmente. E aí, em 2007, vem uma lei. Artigo 23, Lei Federal 11.445. Entidade reguladora editará normas relativas às dimensões técnica, econômica e social da prestação de serviço. Daí, para complementar essa lei federal, surge uma lei estadual. Em 2007, ainda, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais aprovou a Lei 1839, de 3 de agosto de 2009. Olha só a coincidência, hoje 3 de agosto, só que agora de 2020. Essa lei, ela diz que compete à ARSAI, se eu não me engano, no CS, Agência Reguladora do Serviço de Abastecimento e Água de Esgotamento Sanitário, estabelecer o regime tarifário de forma a garantir a modicidade das tarifas e o equilíbrio econômico e financeiro da prestação de serviço. Não é questão municipal, é uma questão federal que foi regulamentada por uma lei estadual. Todo mundo ficou sabendo disso na hora da votação. Não dá para dizer que não sabia. Com tudo isso, o vereador que assinou o pedido de vista, ele disse que não podia deixar de apontar o que está muito claro no relatório da vista, o vício de inconstitucionalidade formal. Não é que causa dúvida, não, é certeza. Na forma. A palavra formal quer dizer na estrutura, na forma. Ele aponta isso, que macula o projeto de lei. Para quem não sabe o que significa macula, é que fere, que suja. Pode olhar no dicionário aí que vocês vão ver que a palavra significa isso. Então não tem como votar a favor. Não é que você está
votaram contra o povo. Gente, isso é enganar o povo, é querer tapear o povo. E quem acreditou num projeto desse, e quem continua acreditando, infelizmente são pessoas ingênuas ou mal intencionadas. Eu desafio a pessoa que publicou essa primeira imagem que a senhora falou, coloca o nome de todo mundo, que é um fake. Nós tivemos já informação que é um fake. Eu desafio essa pessoa, faz uma live, vamos debater comigo. Vamos fazer uma live, vamos debater. Os autores do projeto estão aqui, ó, vamos debater, ué. Quem votou a favor, estão aqui, vamos debater comigo aqui, ué. São 3 que estão aqui, vamos debater, ué. Vamos, tranquilo, isso aqui é uma democracia, vamos debater. Ou vocês reconhecem um erro, ou, se acham que estão certo, vamos debater. Esse projeto estava furado, gente, estava errado. Por isso que a Câmara votou contra. Por isso que o único voto que teve a favor, fora os autores do projeto, ele estava em dúvida até a última hora. Porque realmente o projeto é inconstitucional. Isso resolve o problema? Não. Nada disso resolve o problema. Mas, para esclarecer a população, eu ainda pedi, com a autorização do senhor presidente, na sexta-feira, um parecer jurídico. E aí esse parecer jurídico, assinado pelos 2 advogados que já ocuparam a tribuna aqui, eles citam a Constituição Estadual, citam a lei federal que eu falei, citam a lei estadual, para embasar que esse projeto é inconstitucional. Eu estou com ele aqui, assinado pelos 2 vereadores. Inclusive, eles citam um caso de onde uma Câmara de uma cidade... Advogados. Os 2 advogados. Eu falei 2? Vereadores. Desculpa. Quem assinou o parecer foram os 2 advogados. Obrigado pela correção. Citam aqui uma Câmara que, de maneira irresponsável, que de maneira demagoga, ela insistiu com esse tipo de projeto. Eu não vou mencionar o nome do município aqui, porque eu não acho necessário. Mas está aqui no parecer para os vereadores depois verem. Um município que insistiu com isso, no dia seguinte, adivinha o que aconteceu? A lei foi derrubada. Ou seja, não resolveu o problema. O que resolve o problema? Não é ficar com publicação, inclusive o adjetivo que usaram ali para se referir a nós, é um adjetivo muito pesado, hein? Para resolver o problema, gente, tem que fazer o que eu, de maneira humilde, modesta, estou fazendo. Os advogados da Câmara sabem disso. Eles estão estudando uma possibilidade da gente fazer alguma coisa nesse sentido contra a Copasa, porque aqui ninguém nunca foi a favor da Copasa, não. Basta ver a CPI. Essa Câmara aqui, e aí são todos os vereadores, inclusive com a participação de vereadores que são autores do projeto, pegaram muito firme contra a Copasa. Pegaram muito firme no que diz respeito a esgotamento sanitário de maneira indevida no Rio. Fizemos uma CPI, na época, a CPI do vereador Alexandre, enquanto presidente, prosseguiu depois a CPI com o vereador Wagner, se eu não me engano. Os resultados agora já estão na Justiça, e aí depende de uma decisão da Justiça para a gente conseguir aquilo dentro da lei que é possível ser feito. Por fim, em termos jurídicos, nós não podemos esquecer que existe um contrato firmado pelo município desde 97 com a Copasa. É o contrato que concedeu o serviço de água e esgoto, que até então eram feitos pela Prefeitura para a Copasa. Nós não podemos simplesmente chegar e falar, olha, esse contrato agora não é mais assim. A partir de agora, a Câmara decidiu que é assado, sem consultar o outro lado. Contrato não é assim que se faz, não, minha gente. Esse contrato ele foi firmado na forma da lei e ele está em pleno vigor. Portanto, se você quiser continuar acreditando nisso, me desculpe, ou é muita ingenuidade ou é muita má intenção. Estou à disposição.